Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 255. Começamos um novo livro, o livro de Jó. Com muita fé, com muita confiança, rezemos pedindo a ajuda de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos hoje a meditação do livro de Jó. Todos nós já ouvimos algumas vezes na nossa vida falar sobre Jó. Um homem que era rico, poderoso, com muitos bens, que de repente passou a sofrer, teve inúmeras dificuldades, mas foi fiel e foi fiel até o fim. Esse daqui é um conhecimento geral, esse daqui é uma experiência que a maioria das pessoas tiveram com o livro de Jó, que também é verdadeiro, mas nós vamos aprofundar e vamos um pouco além, o Padre vai ajudar, nós temos um pouco a compreensão daquilo que existia de problemática teológica, problemática religiosa, quando esse livro ele foi escrito, porque com este aprofundamento, a gente pode dizer, com esse background, com esta fundamentação, a nossa reflexão ela vai ter um pouco mais de profundidade. Naquela época do Antigo Testamento existia uma escola, o padre já disse isso daqui algumas vezes, existia uma escola da Sagrada Escritura, uma escola de rabinos, de escribas, uma escola de composição de livros sagrados, que era a escola deuteronomista. Essa era uma tendência, era uma maneira de se pensar a teologia e a ação de Deus no mundo. Como que era essa escola deuteronomista? Eles tinham esse pensamento: se você fez o bem, você é abençoado por Deus. Se você pecou, você é castigado e vai sofrer por Deus. E vai sofrer e Deus vai fazer você pagar por isso. Então, em outras palavras, o sofrimento era fruto do pecado. As doenças eram fruto do pecado. Se você faz o bem, você recebe bênçãos. Se você faz o mal, é como se você recebesse maldição. Escolhe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Isso tem muita verdade, mas tem um problema que aqui não é resolvido. Qual que é esse problema? Tantas crianças, tantas pessoas injustamente que sofrem, que têm problemas, que nunca fizeram nada, tantas enchentes, tantos problemas, tantas calamidades, tantas pessoas que sofrem sem terem culpa nenhuma. Como que isso pode ser resolvido? O livro de Jó é como se fosse aqui um questionamento, é como se fosse um aprofundamento a essa tendência da Escritura, a essa tendência judaica que era verdadeira, mas que era incompleta e trazia alguns problemas. Então o livro de Jó vai mostrar alguém que fez o bem, que estava do lado de Deus, alguém que era correto, mas mesmo assim teve problemas e dificuldades. Então aqui nós temos, não é um livro rebelde, mas nós temos aqui um esclarecimento teológico que vai ajudar as pessoas, os leitores, a compreender de uma forma mais profunda o mistério do mal. O mistério do mal antigamente era explicado desta forma: o mal existe por quê? Isso é verdade, o mal existe porque o ser humano errou. Mas por que eu sofro? Por que eu fico doente? Por que eu tenho problemas? Porque você pecou. Então, não é bem assim. Tem pessoas que não pecaram, claro, todos pecaram, mas às vezes nós não erramos e mesmo assim nós sofremos. Então, nós vamos ver um pouco sobre a provação, Satanás, demônio, e vamos ver um pouco sobre essa grande problemática do mal. Não é tão simplório e tão mecânico, tão matemático como dizer, fez o bem, a vida vai ser muito boa. Fez o mal, a vida vai ser muito ruim. Não tem esta predestinação, não tem esta maneira tão simplória assim de ver as coisas do mundo que não resumem aquilo que é a Sagrada Escritura. Tinham pessoas que faziam bem, mesmo assim tinham problemas e sofrimentos. Sabemos isso na nossa vida. Então o exemplo de Jó vai resolver esta problemática
O exemplo de Jó vai resolver essa problemática teológica que havia ali naquele período. Então isso daqui é um pano de fundo para ajudar na compreensão. Existia uma tendência que dizia: fez o bem, colhe o bem, fez o mal, colhe o mal. Mas tem casos que não se enquadra aqui. Então o Jó é um deles. Então aqui a literatura bíblica ela vai ganhar um aprofundamento, ela vai ganhar uma nova forma de redação e de compreensão. Existem pessoas estudiosas da Bíblia que diz também que o texto hebraico melhor elaborado em questão de qualidade, de ritmo, de tudo, é o texto de Jó. Então nós estamos diante de uma literatura rica, profunda, valiosa em questão de estilo, mas principalmente em questão teológica. É possível que você faça o bem e mesmo assim sofra. Por quê? Porque o sofrimento é uma forma de nós nos purificarmos e da nossa fé ser fortalecida e provada. Então essa é a introdução, penso que necessária, e aí depois nós vamos para o livro de Jó. Esse prólogo, o início, quase que seria necessário lê-lo todo. São 3 capítulos, então o padre vai ler só um pouco aquilo que eu penso que é extremamente necessário. O começo dizia assim, o começo do texto diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Até aqui tudo tranquilo. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em uma casa, um dia em outra casa, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto por cada um e dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. Então, um homem, uma vida comum, era rico, mas extremamente piedoso, extremamente de caráter e honesto. Um dia, os filhos de Deus, as pessoas do mundo, vieram se apresentar a Javé. Entre eles também Satã, o demônio, Satanás. Javé perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Onde está Satã? Está dando uma volta pela terra, encontrando corações que dão espaço para ele entrar. Anda sem destino, está por aí, encontrando uma brecha para estragar a vida de alguém. Isso daqui é Satanás. Javé disse a Satã: repare o meu servo Jó, na terra não há outro igual a ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca os seus bens, eu te garanto que ele lançará maldição em rosto. Então Javé disse a Satã: pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas sua mão contra ele. E Satã saiu e saiu da presença de Javé. Então ficou combinado, Satã podia tentá-lo, só não podia matá-lo. E aí vai começar as tentações. Bois, mulas que estavam no pasto, destruídos. Depois só ficou alguns para trazer a notícia. Aí o texto vai dizendo que ovelhas e pastores devorados, camelos devorados, e ainda faltava, ele voltava para sua casa quando um furacão vindo do deserto abalou os 4 cantos da sua casa, que também foi destruída. Camelo, bens, casa, tudo foi destruído. Só ficou as pessoas para contar para ele o que tinha acontecido. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rasgou a cabeça, raspou a cabeça. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saíste do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Javé me deu, Javé o tirou. Bendito o nome de Javé. Apesar de tudo isso, já não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Permaneceu fiel. E aí, um outro dia, um dos filhos de Deus
vieram se apresentar a Deus e também Satã. E aí Deus pergunta, de onde vens? E aí que Satã respondeu a mesma coisa. Venho de dar umas voltas pela terra, andando a esmo. Então Javé disse a Satã, vê o meu servo Jó? E aí começa a contar as qualidades dele. E aí Satã, ele pega e diz novamente, pele após pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que possui, mas estende a mão, fere-o na carne e nos ossos, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse Javé a Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí vai começar as tentações, as provações físicas, entre elas chagas malignas, desde a planta do pé até o cume da cabeça. Se apanhou, Jó chegou a apanhar um caco de cerâmica para se coçar, de tanto que aquilo lhe feria, lhe doía. E aí começam as outras provações. Aí chega a mulher, a que merece ser lido, a esposa, versículo 9. Persististes ainda na tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Olha que conselho da mulher, hein? Em vez de dizer que estava do lado dele e queria ajudar, você permanece ainda fiel, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Aí ele responde, falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. E agora nós chegamos numa parte central, importante aqui do livro, 3 amigos de Jó. Elifaz de Temã, Aldade de Suás e Sofar de Naamate. Ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Quando levantaram os olhos à distância, não o reconheceram mais, tão diferente que ele estava. Então, aqui nós temos 3 amigos, levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e a seguir espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão, ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Então aqui nós temos a esposa, temos Deus que permitiu, vamos ver se ele realmente... Então aqui tem o grande mistério do mal, o grande mistério do sofrimento. Quem é bom colhe coisas boas, quem é ruim colhe coisas más. Tem pessoas que são boas e colhem coisas ruins também, sofrem. Por quê? Porque Satã vai provar essas pessoas para ver se elas são de Deus. Então aqui é um aprofundamento, aqui é uma melhora daquela tendência da escola deuteronomista que falava bem, bem, mal, mal. A vida é muito mais complexa do que isso. Então tinha um problema aqui no Antigo Testamento que precisava ser resolvido. E vem o livro de Jó e resolve. Então não vamos ficar com essa ideia simplória. Jó sofreu, coitado, foi fiel a Deus. Não, aqui é o mistério do mal. Nós podemos sofrer mesmo sendo bons. Porque que eu não saio da missa, não saio da igreja, tenho um filho que está doente. Meu irmão, minha irmã, olha a vida de Jó. Então aqui é muito mais do que uma matemática que fez o bem, colhe o bem. Os bens... As pessoas boas, as pessoas que fazem o bem também sofrem. Então aqui nós temos a mulher, nós temos aqui esses 3 amigos, daqui nós vamos observar, daqui a pouco, principalmente a partir de amanhã, nós vamos voltar nesses 3 amigos que eles também vão se rebelar e vão ser contra Jó. Primeiro, a esposa atacou, humilhou, já deu uma resposta, você parece uma idiota, pá. E aí agora vem os 3 amigos, sentaram e ficaram do lado dele. E aí o último capítulo de hoje, o capítulo de número 3, nós vamos começar o primeiro ciclo de discursos. Primeiro é Jó, que vem e fala, ele diz assim, enfim Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aqui ele não fala mal de Deus e nem peca, ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Por que eu nasci? Maldito o dia que falaram que o menino estava no ventre da mãe. E aí ele vai reclamando. No número 11 ele diz, por que não morri ao deixar-me o ventre da minha mãe ou pereci ao sair das entranhas? Por que me recebeu o regaço e os seios que me deram de amamentar? Agora dormiria tranquilo e descansaria em paz. Em outras palavras, se ele tivesse morrido. Então, aqui não tem pecado, mas aqui tem um clamor e um questionamento humano. Esse é o livro de Jó. Começo desta meditação linda e belíssima. Amanhã os 3 amigos de Jó vão começar a atacá-lo. Então é assim que vai girando o discurso a partir de amanhã. Um amigo ataca, humilha e faz o seu discurso. Ele pega e responde. Vem o outro,
fala aquilo que ele quer, de certa forma ataca, questiona, vem Jó e responde. E depois tem o terceiro. E depois volta para o primeiro de novo. Então vai passar todo esse ciclo, agora ele em diálogo com seus amigos, questionando aquilo que aconteceu. E nós vamos percebendo que aos poucos vai sendo curada, melhorada e transformada essa tendência de achar que as pessoas que sofrem é porque são más. E existem pessoas que são boas e também sofrem. Jó, aos poucos, ele vai percebendo isso. Então aqui é uma transformação teológica que vai acontecendo na história de Israel a partir desse livro belíssimo, importantíssimo, que é um marco na história de Israel, chamado o livro de Jó. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.